Boa tarde, pessoal. A gente está aqui em mais uma live no Conversa de Mãe e hoje a gente vai estar falando sobre a ansiedade na maternidade. Então, a gente vai estar falando sobre o que é a ansiedade, o que a gente pode saber de sintomas, conseguir identificar os sintomas e falar sobre as estratégias que a gente pode ter para diminuir, para aliviar e também uma prevenção na ansiedade. Então, a gente vai acabar falando não só da maternidade, mas a ansiedade como um todo, em todas as pessoas, a mamãe, o papai, o vovô, a titia, a criança, né? Inclusive, eu fiz, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, eu fiz um vídeo falando sobre a criança ansiosa. Então, se você ainda não viu, aqui no Instagram tem, lá no meu feed, procura lá, os 8 comportamentos de uma criança ansiosa, você pode estar acompanhando e lá vai falar um pouquinho sobre as crianças ansiosas, tá? Então, a gente vai estar aqui falando hoje com a Suelen Ribeiro. Ela é psicóloga, para quem ainda não conhece, ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e ansiedade. E ela é mãe, né? Então ela tem tudo para falar aqui com a gente tem muita coisa para aprender com ela. Fala para mim, Su, seus filhotes, a idade deles, para a gente conhecer primeiro a mãe Suelen. Olá, pessoal, boa tarde. Todo mundo aí ligadinho, né? Então, eu sou mãe do Arthur, né? O Arthur tem 3 anos, quase 4, né? Tá faltando 2 meses aí para completar os 4. No auge aí das birras, tô aprendendo com a Laís. Vou aprender mais ainda, né? Porque tem a Elô, vai fazer 10 meses, né? Semana que vem, a minha fofuchinha. E além de mãe, né? Também tem outras funções como muitas, né? 1001 utilidades. É verdade, é verdade. Então vamos lá, Sueli, vamos para o nosso assunto? Vamos primeiro esclarecer, né, o que é a ansiedade, o que a gente pode conhecer rapidamente para a gente conseguir diferenciar, né? Saber sobre a ansiedade, se ela é normal, se ela é patológica, se eu tô doida, se eu não tô, como é que é isso aí? Explica pra gente. Então, acho interessante a gente entender que o que a gente ouve de ansiedade é o bicho-papão, né, da história, e não é bem assim. A ansiedade, ela faz parte da sobrevivência do ser humano, né? Nós precisamos ter ansiedade, né? O que nós não podemos, né, é quando essa ansiedade ela ultrapassa o que se diz normal, né? Uma ansiedade, ela nos motiva a correr atrás, né? A ter curiosidade, né? Se alguém falou de um livro, eu quero muito assistir, quero muito ler esse livro, né? A ansiedade que nos faz, né, ter essa curiosidade. Se eu tenho uma prova no sábado, é óbvio que eu vou ficar a semana inteira ansiosa, eu vou ter um pouco dos sintomas da ansiedade, né? Mas acabou essa prova, os sintomas foram embora, isso é normal, né? Meu casamento, é óbvio que eu vou ficar ansiosa no dia do meu casamento. Nascimento de um filho, é óbvio, né? Então, isso é ansiedade normal, até porque o homem da pedra, eles sobreviveram por conta da ansiedade, né? Se eu estou atravessando uma rua e de repente um carro vem em minha direção, eu vou sair correndo, vou ter alguma ação, meu coração vai acelerar, isso é ansiedade. Quando a gente fala que a ansiedade... proteção do nosso corpo, né? Exatamente. Exatamente. É o meu corpo dizendo, olha, tem algo em perigo. E aí, o que você vai fazer? Olha, vai acontecer alguma coisa. Então é óbvio que o meu corpo vai sentir de alguma forma, né? Se eu sinto fome, o que eu faço? Eu como, né? Para saciar minha fome. Se eu tenho sede, eu bebo água, né? A ansiedade é o meu sistema em alerta, né? Dizendo que tem alguma coisa, algum perigo. Quando a ansiedade ela torna patológica, é quando quando esses sintomas da ansiedade, que a gente vai falar mais à frente, quando esses sintomas eles começam a me prejudicar, quando eu não consigo render, quando no meu trabalho isso começa a me prejudicar, na minha casa, falando como mãe, né? Eu não consigo dar conta de coisas que eu dava conta antes por conta dessa ansiedade. Então,
Não que a gente vá falar em doença, né? Que você já está doente, não é isso, mas é algo que a gente precisa já ficar em alerta, porque isso já começa a me prejudicar o meu dia a dia, né? Coisas que eu fazia antes eu não consigo fazer mais, né? Se antes eu conseguia fazer, dar conta de 2, 3 coisas no dia, hoje eu começo a ficar de uma forma que uma coisa apenas que eu tento dar conta, eu não consigo, né? Aquilo se torna como se fosse um gigante para mim, né? E aí vem os sintomas, né? E tem vários sintomas, mas os sintomas físicos são os que mais chamam realmente atenção, porque são os que realmente incomodam, né? E falando de tudo que nós, né, como esse tema é voltado para nós, mulheres, mães, né? E falando de tudo que nós, mulheres, temos que dar conta, não tem como não sentir ansiedade, né? A ansiedade, ela começa, para quem planejou ter um filho, né? A ansiedade começa no momento que a gente planeja e para quem não planejou, no momento que descobre a gravidez. É verdade. Né? E sempre vem acompanhado, né, Laís, que é importante a gente falar dos pensamentos, né? Que são esses pensamentos que acabam nos paralisando mesmo, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Né? Será que... São vários pensamentos que vêm, né? Principalmente na mente, né, daquela pessoa super, hiper, mega ansiosa, né? E se tratando de mães, né? Muitos pensamentos. E assim, é uma coisa que a gente vai falar dos sintomas, a gente acaba falando antes e depois. Mas, como a gente estava falando antes, a ansiedade, como é a nossa preparação do corpo, principalmente para proteção, né? Para o cuidado da nossa sobrevivência, como você falou, acaba que a ansiedade fica muito ligada à nossa preocupação e à nossa previsão de um futuro ruim. Né? Então, a gente vai se preparar, o nosso corpo e a nossa mente acaba entrando num processo de preparação constante, sempre para uma coisa ruim, para a gente poder se resguardar. A questão da sobrevivência, para a gente poder saber o que vai fazer. Então, a gente acaba querendo ter esse controle sobre tudo, né? Que é um dos sintomas que a gente tem, que a gente vai falar. Mas o que acontece? Nós, mães, a gente fica com essa preocupação, porque a gente está criando um ser, não é? A gente está criando outra pessoa, a gente está educando outra pessoa. Então, as mães, muitas mães, ou a maioria delas, claro que pode não desenvolver o transtorno, mas esses sintomas ou essa ansiedade, ela sai de um nível muito normal, assim, a gente acaba tendo esses sintomas com mais frequência. Acontecendo, que a gente fica com isso no nosso coração, é o frio na barriga, é tudo que a gente está sentindo, por quê? A gente está cuidando de uma pessoinha que nos dá susto o tempo todo, então a gente fica com aquela preocupação o tempo todo, né? Mas também, sobre tudo o que você está falando aí agora, são tantas coisas que a gente se envolve para dar conta, e a gente está falando em todas as lives que a gente fez até agora. A gente não dá conta. Não dá conta. A gente não dá conta de nada. A gente consegue fazer muita coisa, mas a gente não dá conta. E essa preocupação que a gente tem o tempo todo na cabeça, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, isso gera uma ansiedade, porque você fica preocupada naquilo ali de cumprir com todas as metas, com tudo que você planejou, e acaba tendo a frustração, né? Que aí já vem outras coisas juntos, porque justamente a gente não é Mulher Maravilha, a gente já descobriu isso nas outras lives. A gente não dá conta e a gente tem os nossos limites, coisas que a gente aprendeu nas nossas lives anteriores. Então, a gente precisa ter isso em mente, antes de mais nada. Então, vamos ver agora os sintomas para a gente ir identificando ou perceber se tem alguém perto da gente sentindo mais ou menos isso aí, para a gente poder começar a ficar ligado, né? Perceber sobre isso. Vamos lá. Então, quando
Quando a gente fala dos sintomas, a ansiedade, ela envolve sintomas físicos, sintomas psicológicos, né? Os sintomas comportamentais, né? No comportamento a pessoa se torna um pouco impulsiva, a pessoa fala rápido, né? A gente vai tentar focar mais nos sintomas físicos, porque são sintomas que realmente incomodam. Incomoda a ponto das pessoas quase surtarem. Ao ponto das pessoas pararem no pronto-socorro achando que tem algo de errado. Peraí, eu tô doente, né? Muitas pessoas procuram ajuda achando que realmente é algo, é um problema do coração, né? E acabam descobrindo que não, né? Menos mal, né? Menos mal. Eu vou explicar mais ou menos, rapidinho, para a gente entender o porquê desses sintomas no nosso corpo, né? Nós falamos antes que a ansiedade, ela inicia porque, claro, eu vejo um perigo, né? Primeiro, eu me sinto ansiosa por me preocupar e também por sentir medo, né? Se eu tenho medo de algo, eu vou ter ansiedade. Se eu me preocupo com algo, principalmente falando de futuro, eu vou ficar ansiosa, eu vou ter ansiedade, né? E o que acontece, né? Esse perigo, ele pode ser real, realmente. Eu realmente posso estar vendo aquele perigo, mas pode ser um perigo potencial, pode ser um perigo que não existe, né? Quando esse perigo não existe e eu começo a sentir os sintomas sem ter nenhum perigo, isso já começa a se tornar patológico. Então, a gente já precisa ficar de olho. Então, o que acontece? Né? Uma glândula no nosso cérebro, ela começa a disparar uma mensagem. Essa glândula é a amígdala. Ela dispara uma mensagem, né, para outras glândulas suprarrenais que ficam lá no nosso rins, né? E essas glândulas, elas liberam 2 hormônios, que são os hormônios do estresse, que é a adrenalina e o cortisol. Então, esses 2 hormônios são os principais, né? Esses 2 principais hormônios, eles começam a agir no nosso corpo inteiro. Aí a gente começa a entender por que quando eu estou ansiosa, minha boca fica seca, por que eu tenho sensação de desmaio, por que as mãos ficam trêmulas, por que eu sinto o calor, exatamente por conta desses hormônios que começam a agir no nosso corpo. Então vamos lá, vamos começar da cabeça para baixo, né? O hormônio, ele age no nosso cérebro. O cortisol, né? O cortisol e a adrenalina. Eles começam primeiro a agir no nosso cérebro, né? O cérebro, ele fica mais lento, né? Ele fica mais atento ao perigo, né? Muita gente fala, nossa, eu não consigo mais ter atenção, não consigo mais me concentrar, eu tento ler alguma coisa, chego na segunda página, não lembro de nada que estava na primeira, exatamente por isso. Não adianta tentar estudar se você está super, mega ansioso. É verdade. É um trabalho perdido. Vamos lá. Os pulmões, esses hormônios, eles também agem nos nossos pulmões, fazendo o quê? Eles aumentam a frequência respiratória. Então, muitas pessoas sentem aquela falta de ar, né? Aquela respiração um pouco ofegante, né? O formigamento, né? Essa sensação de sufocamento, né? Como se realmente eu fosse perder o ar. São esses hormônios agindo nos nossos pulmões. A nossa boca fica seca. Inclusive, rapidinho, a gente teve um comentário de uma pessoa que falou a respeito disso, de que ela, quando está perto de uma quantidade grande de pessoas, parece que está faltando ar para ela. Então, isso é um medo de estar no meio das pessoas, né? E aí causa essa sensação aí. E sensação até de desmaio, né? Claro, isso não acontece sempre, né? Essa sensação de desmaio é uma sensação. Algumas pessoas desmaiam, né? Mas esses sintomas são os menos frequentes, a sensação de desmaio, mas algumas pessoas chegam a desmaiar também, né? Outro sintoma, Laís, é a boca ficar seca, porque a produção de saliva diminui, então a nossa boca fica seca, sabe? Quem nunca deu um seminário, fez um seminário na escola ou na faculdade, sabe? Ficou tão nervosa, que chegou lá na frente e não tinha saliva. É ansiedade. Exatamente. É ansiedade. São esses hormôniozinhos, sabe? Que essas glândulas dispararam, que provocaram, né? Isso, tipo né? Agora,
A gente quer beber água agora, falando. Falando, tô nervosa, a boca tá seca. Os hormônios lá. Então, agora tem um motivo, né? Tem um motivo. Exatamente. Terminar a live, eu continuo. Ai, meu Deus, isso não pode. Então, outro sintoma que a gente observa também, o que acontece? Esses hormônios também disparam uma mensagem para os nossos músculos. Então, os nossos músculos, eles ficam, sabe, bem enrijecidos. Sabe quando a gente sabe que fica um pouco durinho, sabe? Parece que você tem aquela tensão. Isso, a pele fica mais fria, fica mais gelada, porque vai mais sangue para os músculos, né? Então, a gente sente isso tudo nos músculos, né? Aumento da temperatura corporal, você sente mais calor. Nossa, hoje tá um dia tranquilo, né? Bem fresquinho. E do nada, sabe aquele calor? Parece que a gente tá na menopausa. O rosto, para quem é branquinho, o rosto fica vermelho. Eu sofro com isso, porque eu sinto pegando fogo, né? O coração, esse é um dos sintomas que mais incomodam. É o coração, porque ele bate de uma forma tão rápida, que parece que vai sair pela boca. Uhum. E esses sintomas, ataque, né? Exatamente, esses sintomas é um dos sintomas que realmente fazem as pessoas procurarem ajuda. Porque quando fala de coração, vou morrer. Né? Vou morrer. Principalmente para quem tem a crise de pânico, o transtorno de pânico, as pessoas chegam aos pronto-socorro realmente achando que tem alguma coisa no meu coração, aí fazem eletro, fazem aquela bateria toda de exames e para chegar no diagnóstico final é emocional, você está ansiosa, está desenvolvendo algum transtorno de ansiedade. Eu tive uma experiência com uma paciente que eu atendi, e que ela, rapidinho, vou contar essa história para vocês terem ideia de como que a ansiedade age na mente e trazendo os sintomas que às vezes a gente não vai se ligar que é por conta de ansiedade, que é por conta de emocional. Essa paciente minha, ela, dentro de 2 meses, antes dela chegar no consultório para mim, ela havia dado entrada no hospital 6 vezes na emergência do hospital. Ela estava apresentando crise de labirintite, sendo cuidado como crise de labirintite, passando mal. E aí, por fim, depois de tudo tratado, tudo cuidado, ela chegou no consultório. E aí a gente foi fazer todo o diagnóstico, toda a avaliação, tudo o que estava acontecendo com ela. Por fim, a gente estava fazendo um tratamento de ansiedade com ela, porque a crise de labirintite que ela estava dando era por conta de uma causa emocional. E aí, a partir do momento que a gente começou a tratar a causa emocional, ela passou a diminuir as crises, aí foi junto com os médicos, né, direitinho, com o acompanhamento, que ela estava cheia de remédio, foi eliminando os medicamentos, até que só com a terapia, até que ela recebeu alta e nunca mais sentiu mais nada. Então, como que a gente, às vezes, acha que só que não vai fazer mal, mas quando vai juntando, isso tudo pode causar sintomas, sensações no nosso corpo, a gente não tem ideia que tem uma causa emocional. E vem por conta da ansiedade. Com certeza, com certeza. E essa causa emocional que precisa ser tratada, né? Muitas pessoas recorrem, né, à medicação, claro, tem casos que realmente precisam de medicação, não dá para você tratar somente com terapia, sem a medicação, precisa, né? Mas somente a medicação também não dá, né? A terapia que vai entender o que está por trás, né? Na terapia que a gente vai ver esse outro lado, né? Então, em conjunto, não dá só para medicação. Exatamente. Porque se a gente for pensar na ansiedade, vamos dizer que uma pessoa que está sem conseguir andar, ela vai usar a muleta, que é a medicação. Ela vai precisar de fisioterapia, que seria a terapia, né? Até que ela consiga, e esse processo, esse tratamento vai trabalhar com ela, até que ela consiga voltar a andar de novo. Então, por isso que é importante usar a medicação, se for caso de uso de medicação,
como uma muleta. E a fisioterapia como aquilo que vai aprender, vai ensinar ela a aprender a andar de novo até que ela ande sozinha. Esse é o processo de tratamento da ansiedade, né? Com certeza. É claro que tem casos que não precisa de medicação, né? Sim, somente com a terapia, o paciente ele consegue andar sozinho, somente com essa fisioterapia. Mas tem casos que somente a terapia não dá, porque, voltando nos sintomas, a ansiedade, você pensa de uma forma tão acelerada e você pensa de uma forma, às vezes, tão distorcida que somente a terapia por si só não dá conta. Por quê? Na terapia a gente trabalha a reestruturação desses pensamentos. Então, se você não consegue fazer isso de tão ansiosa, de você está focada tanto no que você está sentindo naqueles sintomas, que você precisa sim da medicação para dar aquela baixada. Ufa! Desacelerar um cadinho. Desacelerar e você conseguir pelo menos pensar para você render na terapia. Né? Mas tem casos que só com a terapia consegue? Consegue? Claro que consegue. E a maternidade faz muito a gente ficar acelerado, né? Porque a gente tem que dar conta da casa inteira, a gente tem que dar conta dos filhos, e os filhos são diferentes, têm idades diferentes, têm necessidades diferentes, nós temos nossas. E aí vem esse processo de aceleração, e aí é difícil. E às vezes a gente conseguir desacelerar sozinho, né? E vai precisar de ajuda. Com certeza. Os últimos sintomas, que bem rapidinho para a gente só terminar agora dos sintomas, é que esses hormônios eles também causam uma lentidão no nosso estômago, no nosso intestino, né? Então tem pessoas que têm enjoo, né? Tem pessoas que têm uma diarreia e depois logo vem aquela constipação, sabe? Aquela pessoa que no dia da prova não consegue chegar porque teve aquela diarreia, teve aquela dor de barriga que não conseguiu chegar. E aquela vontade de fazer xixi, porque esses hormônios eles aumentam a contração da bexiga, né? Então você sente vontade de fazer xixi, ansiedade. Acho que muitas pessoas não imaginavam que a ansiedade pudesse causar isso tudo. Mexer com tantos órgãos, né? Teve gente que falou aí que o rins, então, tá quase parando, de tanto que tá produzindo os hormônios nos comentários. Coitada. Mas, gente, é muito interessante a gente ter esse tipo de conhecimento sobre nós mesmos, para a gente poder saber lidar com o nosso dia a dia. E as mães, quanto mais eu puder informar as mães sobre tudo que eu conseguir trazer de informação para as mães, eu vou tentar fazer, porque eu acho que é muito válido, que isso faz parte de uma autoanálise, de um autoconhecimento. E quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que está acontecendo com a gente tem o domínio do que a gente vai fazer para frente. Aí sim a gente pode ter o controle, né? Que está falando aí da ansiedade. Aí sim a gente consegue ter um controle dos nossos próximos passos, dos nossos próximos cuidados, da forma que a gente vai lidar com cada filho, com cada situação que aparecer para a gente. Hoje a gente tem, por exemplo, rapidinho, uma constituição de família muito diferente. Tem aquelas mães solteiras, tem as mães que assumiram, que são chefes de família. Hoje a gente está vivendo uma situação econômica, né, de saúde, de política muito complicada. Então isso tudo vai gerar na gente esses sintomas aí. Por quê? Porque a gente tem uma previsão de futuro que é total incerta. Se a gente já não tinha o controle de tudo antes, agora coronavírus acabou com tudo que a gente tinha. Um pouquinho de porcentagem de certeza que a gente tinha de alguma coisa veio para acabar com tudo. Então, você pode estar aumentando mais ainda, né, esses sintomas. Mas vamos caminhando, vamos ver o que a gente consegue fazer para diminuir um pouco dessa ansiedade, Sueli. Na maternidade, não só na maternidade, mas na nossa vida, né? Claro, terapia, a gente não vai ficar focando no tratamento em si da terapia. Vamos tentar dar algumas dicas que dê para... Em casa a gente conseguir fazer, né? Terapia só online. Com criança em casa, marido, todo mundo, periquito, papagaio, não dá, não é?
Então, vamos tentar buscar alguns meios que dê pra gente fazer em casa nesse período aí, né, de isolamento, né? Pra gente não pirar mesmo, né? Com certeza. Acho que um dos primeiros que eu vou falar é a atividade física. Ah, mas a academia não está funcionando. Tá, dá pra gente fazer alguma atividade física em casa. Ah, mas meus filhos não deixam. A gente tem que ter um jeitinho. Vamos tentar dar um jeitinho aí. Por quê? Lembra que eu falei dos hormônios? A atividade física, ela libera hormônios do prazer. E liberando esses hormônios do prazer, ela diminui esses hormônios do estresse. Então, quando você faz atividade, é claro, gente, iniciar uma atividade física não é fácil. Né? Engajamento até começar. Exatamente. É uma luta travada, é uma guerra travada. É claro, ninguém faz atividade física. Eu amo atividade física, claro, tem alguns que amam, né? Mas amam mais o resultado que a atividade física traz, né? Eu não digo somente físico, né? De ter uma barriga tanquinho, né? De ter um corpo saradão, mas na disposição que você tem após essa atividade física, né? Porque exatamente isso, ela diminui esses hormônios do estresse, a atividade física, ela libera a endorfina e diminui o cortisol, diminui a adrenalina, então melhora a ansiedade? Com certeza melhora. E atividade física, primeiro. Segundo, alimentação. Né? Uma alimentação saudável. Claro, sábado e domingo a gente dá aquelas... Todo mundo é filho de Deus e merece um prazerzinho na comida, né? Pelo amor Exatamente, de Deus. exatamente. Tem alguns estudos, Laís, que estão avançando em relação à alimentação, né? Falando de alimentação, ansiedade, né? Os chás, né? Tem alguns chás que são ótimos para melhorar a ansiedade. Chá de camomila, chá de valeriana, chá de erva cidreira. São chás que realmente melhoram. Curam? Melhoram agora, no momento? Não, gente. Claro que não. Mas melhora a ansiedade, sim. E a alimentação, voltando para a alimentação, é claro, gente, comer legumes, né? Comer coisas saudáveis, né? Mas tem um estudo que fala que o magnésio, ele melhora, ele ajuda na diminuição desses sintomas de ansiedade. Onde a gente encontra o magnésio? Deixa eu ver aqui tá. Magnésio, a gente encontra no espinafre, né, lá do Popeye, né? Todo mundo come espinafre, todo mundo acha espinafre no hortifruti, né? Nas nozes também tem o magnésio, né? Outro alimento importante para ajudar, né, na diminuição desses sintomas de ansiedade é o zinco, né? A gente encontra o zinco na gema de ovo. Né? Vamos lá, comer ovo todo dia. Na castanha de caju também a gente encontra o zinco, né? Os probióticos, né? Que a gente encontra em iogurte, né? Ele também ajuda nessa ansiedade, diminuindo os sintomas de ansiedade. E um legume, a gente quase não ouve falar, né? Que é o aspargo. Ele também diminui a ansiedade. Então vamos lá, atividade física, né? Lista boa aí. Exatamente. Depois eu vou liberar uma colinha para vocês. Libera isso, tudo que a gente está precisando. Tem em casa guardado. Já começa ligando aí pro hortifruti, pede. Dá tempo ainda. Dá, delivery. Então vamos lá, alimentação, atividade física, sono. Eu sei que para nós, mamães, né? Falando agora de mamãe para mamãe. Senhor. Eu tenho mais ou menos uns 4 anos que eu não sei o que eu dormi uma noite inteira. Não Tamo tem. junto, amiga. 4 anos. Mas vou ter. Vai fazer 5. Um sono de qualidade, né? Quando a gente não dorme bem, parece que o nosso dia não flui, né? A gente fica enjoada. E não flui mesmo, né? E não flui mesmo. Não flui. A gente, com sono, cansado, não dá para estudar, a gente não consegue, realmente, não consegue. Então, o sono aumenta os sintomas de ansiedade? Claro que aumenta, né? Então, se você consegue ter um sono regular, um sono reparador, né? Isso ajuda na ansiedade. Tem outra aí, ó. Eu também há 4 anos sem dormir. Tamo junto.
As mães, ó, vamos todas dar as mãos, né? A Gleice, eu nem sei o que dormir, gente. Então, Então a gente vai usar as outras listas pra gente substituir isso daí. isso, vamos pular essa parte do sono. Vamos tentar compensar, então, na atividade física, gente, na alimentação. Outra coisa, para nós mamães agora, falando para nós mamães e para todas, né? O cuidar. Eu sei que é muito difícil, principalmente agora nesse momento aí de isolamento, de não poder sair, né? Mas o cuidado pessoal, isso é muito importante. Melhor a autoestima, né? A gente separar um tempinho pra gente, hoje eu vou tentar fazer isso, hoje eu vou tentar fazer aquilo, porque a gente se vê envolvida, né, no trabalho, né, nas tarefas da nossa casa, nas crianças principalmente, né? A gente se vê um círculo como se fosse uma pizza, né, com várias fatias. E quando a gente olha para essa pizza, não tem nenhuma fatia separada pra gente. Né? É muito difícil, né? Exatamente. Não tem nem 10% da pizza separada pra gente. Não tem. Então, isso é importante. Não só para a ansiedade, mas o cuidado pessoal, isso é muito importante. Exatamente. A maternidade, ela exige de uma renúncia muito grande de nós, né? Para o outro. Com certeza. E assim, essa volta desse cuidado, eu acho muito interessante a gente falar. Eu estava até vendo isso com uma outra especialista também do sono, inclusive, falando sobre isso. Mas que, assim, coisas simples. Às vezes a gente acorda e a gente ainda fica com a mesma roupa o dia inteiro. A gente não conseguiu nem pentear o cabelo, nem escovar dente antes de fazer alguma coisa. A gente vai direto trocar a fralda, fazer mamadeira, botar o café para fazer, botar a roupa para lavar, porque tá fazendo sol e tem que aproveitar para lavar a roupa toda. Então, assim, se a gente parar antes de fazer qualquer coisa, e até o fato da gente despertar um pouquinho antes de tudo, da casa toda despertar, mas a gente sentar, tomar um banho, né? Para quem vai tomar banho de manhã, pentear o cabelo, ajeitar, tirar a roupa que dormiu, tomar um café sentadinho ali, nem que seja meia hora antes, vai ser o suficiente para você conseguir manter o seu dia todo numa estabilidade. Você consegue trazer isso. É como se você estivesse colocando uma mensagem na sua cabeça de que você tem o controle, que você vai conseguir lidar. Pode ter alguma coisa ao longo daquele dia, mas aqueles minutinhos antes que você teve com você mesmo no começo do dia vai fazer toda a diferença ao longo do seu dia. Agora, outra coisa aqui para a gente continuar aí, que eu acho muito importante da gente fazer, é um certo planejamento. Planejamento que seja do dia, que seja na semana. Eu faço aqui mais ou menos, claro que não dá para fazer grandes planejamentos com criança, né, gente? É difícil. Mas a gente tem que ter mais ou menos o que vai acontecer ao longo da semana, ou então ao longo daquele dia. Por exemplo, no domingo à tarde, no domingo à noite, eu faço mais ou menos uma projeção de como que vai ser a minha semana. Sabe? Porque aquilo dali me traz uma certa calma e me ajuda de alguma maneira a me localizar. Eu não fico tão desesperada. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que vai acontecer hoje? Então, isso me ajuda a me manter um pouco, né, estabilizada, se é assim que a gente pode dizer. E fora que a gente começa a olhar para aquele papel ali e a gente ter uma noção da nossa semana e aonde a gente pode relaxar, qual dia que vai ser um pouco mais estressante, que a gente precisa de ter uma ajuda maior de alguém, ou a gente precisa se planejar com relação ao horário. Isso vai auxiliar a gente a manter mais ou menos aí a gente mais equilibrado, né? Por quê? E aí a gente entra para a prevenção, que é a questão da gente diminuir um pouco da quantidade, ainda mais agora, gente, nesse período. Diminuir um pouco das atividades e das informações que a gente tem. Quanto mais informações de Covid, por exemplo, que a gente está aí, quanto mais de informação de Covid, a gente vai ficando desesperado, porque a gente não tem controle naquilo dali. E a gente só quer ver jornal, só está vendo jornal. E isso ajuda a aumentar os sintomas, né? Aí fica
o corpo inteiro, todos os órgãos explodindo de hormônio aí e dizendo pra gente que a gente não tá aguentando. Aí vai entrar uma pergunta que veio mais cedo aí. Vai surtar? Claro que vai, se a gente ficar nesse estresse todo. Nós já estamos em quarentena. Não tem jeito. É um estado que a gente tá. Vamos aceitar isso. Vamos aceitar que esses sintomas estão acontecendo com a gente. De alguma maneira, a gente está ansioso. Sim, todos nós estamos. Dizer que alguém não está, eu acho que vai ser muito difícil. Espero que vocês encontrem alguém e me fale que não está ansioso com esse período. Que eu vou pedir muitas dicas para essa pessoa que não está ansiosa. para ela ajudar muita gente, né? E assim, principalmente nesse período, a gente conseguir viver hoje. Fazer um certo planejamento só para a gente se organizar em tudo, principalmente com os filhos, para a gente dar uma maneirada, conseguir conciliar isso com eles também, porque eles também ficam ansiosos. Aí perguntaram quais os sintomas de uma criança ansiosa. Tem um vídeo lá, eu coloquei 8 comportamentos de uma criança ansiosa. As crianças também ficam ansiosas. Aí pensa numa casa elevadíssima, com estresse elevado, com ansiedade lá em cima. O que está acontecendo nessa casa? A família está dando, tá o quê? Surtando mesmo dentro de casa. Então a gente precisa... vai fazer exercício físico? Sueli tá doido, vou fazer exercício físico nada, vou lhe melhorar a alimentação nada. Gente, isso é comprovado. São pequenas coisas que a gente pode conseguir fazer que vai dar certo, que vai melhorar, que vai auxiliar a gente primeiro a dar essa desacelerada. Outra coisa, voltando para a parte do planejamento, Laís, algo assim muito, muito bacana, funcionou comigo também, né? Principalmente para nós mamães. Tem um período do dia que a gente sempre se sente mais ansiosa, né? Então, tentar identificar qual é o período do dia que você se sente mais ansiosa. Eu, por exemplo, o período do dia que eu fico mais ansiosa é no momento em que eu preciso dar conta do almoço, né, para poder dar conta de todo mundo, e o período de colocar para dormir, porque é o período que eu preciso também descansar e também fazer minhas coisas. Então, esse é o período que eu fico ansiosa, né? Então, mamãe, tenta identificar que período do dia que você fica mais ansiosa, né? Porque às vezes é difícil para a gente identificar isso. Só sei que eu estou ansiosa, só sei que eu estou nervosa, estou preocupada, mas que período do dia que você fica mais ansiosa, né? E tentar montar, aí voltando para a parte do planejamento, tentar montar esse planejamento tentando focar principalmente nessas atividades, né? Durante a semana eu tenho que dar conta. O que eu preciso dar conta? Eu preciso dar conta disso, 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 disso. Então, voltando para aqueles momentos que eu fico mais ansiosa, tenta fazer esse planejamento voltado mais para isso, né? Tenta adiantar alguma coisa. Se eu tenho que cozinhar feijão na terça e o feijão é para terça, então coloca lá no seu planejamento, vou cozinhar o feijão na segunda, porque na terça eu já não vou ter essa correria toda. Se na terça eu quero fazer algo mais incrementado, se no domingo eu quero fazer algo incrementado e eu sei que se eu deixar tudo para o domingo eu não vou dar conta, né? Tenta adiantar alguma coisinha antes. São algumas dicas que a gente consegue dar e a gente consegue também, porque a gente está falando para vocês e é para a gente também, porque nós também somos mamães, né? Então isso comigo, principalmente comigo, falando de mim mesmo, no período do almoço é o período que eu fico mais ansiosa, é o período que eu preciso dar conta, que eu preciso fazer isso, principalmente agora, a gente está em casa, antes não, a gente trabalha, chega, a gente tenta se planejar em cima tem trabalho, tem tudo, agora não, é casa o tempo todo, né, sem férias, sem quarentena para mamãe. Exatamente. E essa parte de cozinha, eu acredito que seja uma parte muito estressante, né, para muitas mães. Para mim também é muito estressante. E uma estratégia que eu tive, que acabou me ajudando muito, não sei nem se ela tá aí, mas a Lorena que me ajuda muito essa parte de cozinha aí, a Lorena Cope. Ela o que ela começou a trabalhar junto comigo? Aí eu planejar no mês, por exemplo, ou daqui de 15 dias, as comidas piores, assim. Feijão, eu posso congelar. Carne, dependendo da carne, eu posso fazer, pode deixar congelada, de maneira desfiada, porque eu posso usar de várias receitas para usar aquele frango que já está pronto. Então, isso auxilia a gente a ter mais tempo, a gente conseguir
se organizar de alguma maneira, não ficar tão desesperado, porque aí a gente tem que dar, já deu hora do almoço, a criança está chorando, o marido já chegou e tá todo mundo querendo comer e tá naquele desespero e a gente só aumentando o nosso nível de estresse. Aí a gente não vai ter uma noite boa de sono, por quê? Porque a gente está com um nível tão alto que a gente não consegue baixar sozinho. Aí a gente precisa usar o quê? Calmante. Teve comentários aí sobre o uso de calmante. Gente, mas calmante, ele só pode ser completado pelo médico, dependendo do estado que você tá. Então, não tome por sua conta, porque você pode estar causando, provocando outras coisas, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Por isso que eu acho importante a gente ter esse conhecimento, porque os sintomas, eles vão começar a despertar na gente uma consciência de que eu preciso de ajuda, que eu sozinho não estou conseguindo e eu preciso ver o que eu posso fazer com isso. Se eu preciso de um médico, se eu preciso de uma terapia, se eu preciso de um cardiologista, se eu preciso, do que eu vou precisar. Agora, o uso de remédio, independente da situação, por conta própria, isso não é recomendado, tá? Isso pode provocar outras coisas. Agora, rapidinho, quais os sintomas da ansiedade? Isso independente de ser mãe ou não. A gente falou aqui, taquicardia, sudorese, dor de cabeça, boca seca, sono prejudicado, alimentação sensação prejudicada, sensação de desmaio, insônia, né? Suor nas mãos, excesso de diarreia, tá bom? enjoo. Exatamente. Quais sintomas de uma criança ansiosa? Eu já falei lá no vídeo de 8 comportamentos. A criança vai ficar agitada, não vai conseguir dormir, ela vai ficar agressiva, vai ficar com raiva, vai sair batendo. Tá? E os sintomas físicos, né, Laís, da criança é a mesma coisa de um adulto, só que a criança ela não consegue administrar isso. Porque ela não sabe, então ela fica mais agressiva. Surtar é normal? Outra pergunta que teve. Olha, depende do que é surtar para você, né? Uma ansiedade, se a gente não sabe do que a gente está acontecendo, se a gente não sabe ainda dos sintomas que a gente está falando aqui agora, a gente vai surtar por falta de conhecimento. Porque se a gente identifica os sintomas que a gente está falando aqui hoje, a gente vai começar a perceber que eu preciso parar. Primeiro de tudo, dar uma desacelerada. Se eu estou muito estressada, eu paro de passar roupa, eu paro de lavar roupa, eu paro a casa do jeito que está e vou me reestruturar para eu conseguir dar conta e ir até o final do dia. Primeiro de tudo, né, Sério? Uma coisa bem legal, Laís, que a gente já vai falando aí também, o tempo já tá terminando, né? Falando aí de como diminuir, isso também faz parte do tratamento também da ansiedade, é a respiração, quando a gente fala da respiração diafragmática, porque o ansioso, ele respira de uma forma muito errada, muito rápida, ele hiperventila, então o seu cérebro ele não é alcançado totalmente pelo oxigênio. Então você respira de uma forma totalmente errada. Quando você faz essa respiração, que é inspirar, né, e expirar pela boca, pelo menos 2 vezes ao dia, ou então nos momentos que você se sente ansiosa, isso ajuda muito, isso ajuda a melhorar esses sintomas. Aí é um remedinho que a gente pode recomendar. Faz isso 3 vezes no dia. Também. Outra coisa legal também, outra coisa legal é no momento que você está super, hiper, mega ansiosa, tenta focar em algum objeto que tem uma cor super forte. Tenta focar nesse objeto, tenta, fixar mesmo no objeto e tenta pensar, tenta entender que objeto é esse, sabe? Você fazendo isso, você consegue se acalmar, os sintomas começam a diminuir. É claro, isso não é milagroso, gente, né? E tudo que a gente está falando aí faz parte de um tratamento. E como todo tratamento, não acontece da noite para o dia, né? Não é mágica. Né? A respiração, principalmente a respiração, tenta, para os ansiosos aí, tenta colocar na rotina a respiração, pelo menos de manhã, de tarde, de noite, 5 minutos. Durante 2 meses, vamos colocar aí 2 meses fazendo a respiração, né? No início, é claro, você vai sentir um pouco de falta de ar, um pouco de tontura, exatamente porque você está muito ansiosa, né? Mas é um efeito que você não precisa recorrer a ansiolítico, realmente você vai melhorar, você melhora realmente. Exatamente.
Fazer algumas das coisas que a gente falou aqui auxilia bastante. Teve uma pergunta que surgiu para gente já ir encerrando, né? Encerrando a nossa live. Como que passa rápido, né? É muito bom a gente conversar, né? A gente ter essas trocas, eu amo, assim. Se eu pudesse, eu ficava a tarde toda falando, né? E como eu falo muito, então eu tenho que me maneirar. Mas, assim, a gente teve uma pergunta, na verdade, e eu queria só falar rapidinho dela. Eu não vou entrar no assunto especificamente, mas eu acho que é importante a gente falar e abrir um pouco essa pergunta. Não fica mais, não dá, amiga. O Instagram fecha, encerra a ligação na nossa cara. A gente começa de novo. Não dá. Então, a gente tem que ir rápido aqui. Senão ele fala assim, ó, vocês estão falando demais. Fica quieto. Aí ele fecha na nossa cara. Mas a pergunta da pessoa foi assim. Pessoas evangélicas são questionadas por estarem ansiosas. O que fazer quando isso acontece? E eu vou abrir essa pergunta. Mães são questionadas porque estão ansiosas. Psicólogas são questionadas por estar ansiosas. O que a gente faz? Todo mundo são pessoas, seres humanos, carne e osso. Tem todos esses órgãos, exatamente. Então, assim, independente da linha religiosa, do que acredita, da formação acadêmica, isso faz parte de um mecanismo do nosso corpo. Então, é um funcionamento do nosso cérebro. Então, isso independe do que a pessoa acredita na vida, do que ela é formada, o que ela é feita, porque isso faz parte do corpo. Isso é fisiológico. Então, a gente precisa pensar sobre isso, sabe? Então, quando a gente vai ter esses tipos de questionamento, e rapidinho, sem entrar muito no assunto, a pessoa pode falar que o próprio Jesus falou de ansiedade no tempo dele, no Sermão do Monte. Se a gente for procurar lá em Mateus, no capítulo 6, do verso 19 ao verso 34, ele vai explicar só sobre a ansiedade. Então, você só fala isso. O meu Jesus já explicou sobre a ansiedade, já falou sobre a ansiedade. Então, que eu hoje não vou estudar, não vou saber, não vou ficar ansiosa. Claro que vai acontecer isso. E a Bíblia já fala disso nos seus primórdios. Então, independe, né? Porque a gente acaba tendo um certo preconceito. E aí eu vou falar também da gente como psicóloga, né, Sueli? A gente, mãe, psicóloga, não pode gritar, não pode se estressar, não fica ansioso. Tudo isso acontece com a gente. Psicólogo não pode ficar depressivo. E evangélico também não pode ficar depressivo, não pode ficar ansioso. Isso, gente, isso é um âmbito muito maior. Né? Isso não é a possessão maligna, isso não a psicóloga é essa que não sabe lidar com o filho, que fica ansioso, que fica depressivo. Isso são questões muito maiores do que aquilo. Isso é um preconceito, na verdade, né? De outras pessoas. Então, esse tipo de conhecimento... É uma ignorância, não sabe. Esse tipo de conversa é muito interessante e boa justamente para esclarecer esse tipo a gente fica estigmatizado, né? Então, eu acho que é muito válido esse tipo de conversa, essas discussões, justamente para trazer o conhecimento, para aumentar, né, a nossa linha de raciocínio, de entendimento, e também que eu acredito muito na educação não de escola, na educação do conhecimento, da gente promover conhecimento. Quando a gente tem conhecimento de certos assuntos, a gente tem ferramentas para lidar com as situações. Certo? Então, eu agradeço demais a essa moça, minha amiga pessoal, que eu amo de paixão e que eu agradeço muito por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente conversando também, uma conversa muito... Como diz meu pai, uma conversa muito boa de conversar. E que a gente ficaria muito tempo ainda conversando, mas eu quero agradecer a todos vocês, né, para mais uma vez, mais uma tarde estar juntos aqui numa conversa muito legal. Su, muito obrigada. Eu que agradeço.
Podíamos ter mais tempo, né? Mas já está chegando a hora. Eu que agradeço, né? Todo mundo que assistiu, espero que tenham tenham adquirido algum tipo de conhecimento, algum tipo de aprendizado, né, com o que a gente passou aqui para as mamães, né, que possam separar mais um tempinho para vocês, que possam ter mais um planejamento, né? Ninguém é, como a Laís falou, ninguém é Mulher Maravilha. Realmente nós não conseguimos dar conta. Eu aprendi muito, não consigo dar conta mesmo, né? E pensar no amanhã como um novo dia. Não consegui dar conta hoje, amanhã eu dou conta. Se não conseguir dar amanhã, outro dia eu dou conta, né? Isso aí. Somos nós mesmos que nos cobramos, né? Então vamos nos cobrar menos. Isso aí. Vai ser melhor. Com certeza. Olha, eu vou colocar aqui no feed, eu vou postar uma foto que eu vou tirar agora. E aí eu quero que vocês que estão escutando a gente, vá lá no feed e coloque qual foi a sua maior sacada, o que você aprendeu nessa live. Para a gente poder melhorar as nossas conversas e a gente projetar novas conversas. Isso vai ser muito importante para mim e eu vou ter o conhecimento do que foi importante para você nessa live. Tá bom? Então eu vou colocar lá, você escreve lá, comenta o que foi importante para você falar, o que você aprendeu. E espero vocês na próxima semana, na terça-feira que vem, a gente tem mais Conversa de Mãe, às 4h30 da tarde, tá bom? Um beijo para todos vocês, muito obrigada. Beijo, gente. Com as crianças. Até semana que vem.